Mais uma vez com você aqui no programa podcast Dialogar para Avançar, eu e o meu amigo Edson Luiz Pinheiro. É nóis. Edson, hoje promete. Promete. Hoje nós vamos ter pimentas no tempero, não? Não sei, hoje nós vamos botar fogo no parque. Vamos fazer as perguntas mais... Olha, o nosso entrevistado hoje é um cara que conhece bastante desses probleminhas do dia a dia, de implantação de empresa numa cidade, de regularização de terreno, de alvará e coisa arada, que isso todo dia muda. É um problema de cartório que não comunica com prefeitura. Uma vergonha isso, é só uma vergonha. E hoje nós vamos falar aqui com o Ivanildo Cardoso, empresário do ramo imobiliário, um empreendedor que há mais de 18 anos vem sofrendo com os processos de construção, os processos de licenciamento ambiental, de regularização de matrícula, de desmembramento de terreno e por aí afora, não é, Ivanildo? Seja muito bem-vindo ao programa podcast. O Ivanildo é um convidado especial do meu amigo Edson Pinheiro. Isso aí. E o Edson, para quem não conhece, além de jornalista, logo logo vai ser um advogado, ele também trabalha com imóveis, com imobiliário. Então, hoje o Eltinho aqui é mais espectador do que falante, né? Você o mais escutado do que falar. Elton Zata Guerra e nossos espectadores, eu resolvi convidar o Ivanildo para essa mesa, porque aqui o programa já tem o nome, Dialogar para Avançar. E o que nós precisamos hoje em Joinville é diálogo, é conversa, mas a gente tem que dialogar e conversar com gente que conhece, com gente que sabe. E Joinville, a gente tem um hábito de olhar um lado do balcão. Nós temos que aprender a olhar o outro lado para que a gente possa realmente ter a informação exata. Eu quero agradecer a presença do Ivanildo Cardoso aqui, está acompanhado aqui da Letícia, que está fazendo aí o make-off da entrevista que ele vai nos conceder aqui. Ivanildo, a gente agradece a tua vinda até o programa, né? Conversamos lá na semana passada e hoje tu está aqui e nós vamos fazer perguntas tranquilas aqui com relação ao desenvolvimento de Joinville, e essa é uma área bem interessante. Hoje, um cidadão, ele quer vir morar em Joinville, ele quer adquirir uma propriedade aqui. Qual é o primeiro passo? Bem, gente, obrigado pela oportunidade, Pinheiro, Elton. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e também poder ajudar, né, nessa parte que a gente vê hoje na cidade, principalmente de Joinville, engessada, né, essa parte do setor imobiliário, o desenvolvimento ambiental, industrial. Então, assim, Pinheiro, respondendo a tua pergunta, eu acredito que hoje o morador que tem interesse em vir para a cidade de Joinville, ele tem até uma certa abertura, né? Os loteamentos hoje em dia já são em menor números, hoje as moradias são mais voltadas para a parte de edifícios, né? Conjuntos habitacionais. Então, nesse ponto, eu vejo que ainda não é tão complicado, né? Eu acho que ainda consegue uma abertura. Voltando um pouco mais para o nosso segmento, nossa linha de atuação, que é a parte mais industrial e comercial, é onde a gente vê a grande dificuldade, né, as grandes barreiras, e eu já denomino como barreiras mesmo, né, porque é o que a gente enfrenta, né. A nossa cidade sempre foi pautada e conhecida pelo Brasil inteiro como uma cidade industrial, né? A cidade da oportunidade, a cidade das grandes empresas, das grandes marcas. E isso cada vez mais está sendo, posso dizer assim, que podado, né? Então eu vejo nesse sentido, Pinheiro, que hoje a gente até tem um certo receio em atender o empresário que quer vir para o estado, quer vir para a cidade de Joinville, né? Porque ainda tem esse foco lá de trás como uma referência, né? Então, a gente espera, né, nesse sentido, até a importância até da entrevista aqui, para a gente dialogar mesmo e tocar nesses pontos que são, né, de extrema importância, né? Então, Pinheiro, não sei se respondi corretamente a tua pergunta. Perfeitamente. Mas vai responder ao longo do programa. Com certeza. Não. Até não, desculpa.
não queria Não te cortando, cortar. não cortando. A tua história. E era exatamente o que eu ia Então te eu vou deixar de fazer essa pergunta. Faz a pergunta. Não, assim, tu falou do teu ramo, que Sim. tal, de empresas que querem vir para cá, tem dificuldade, mas antes de a gente falar desses graves problemas, temos que entender e conhecer um pouquinho mais do Ivanildo Cardoso. O Ivanildo é filho de Joinville, veio de fora, como tantos outros. Como é que é essa tua relação com a cidade, os negócios, quando que tu resolveu começar a empreender, quais foram as tuas dificuldades lá no começo, enfim, conta um pouquinho dessa tua história para nós. Legal, vamos lá. Na realidade, eu sou filho do senhor Sebastião Cardoso, grande saudoso figura. Sebastião Cardoso. Pinheiro teve a oportunidade de conhecer e conviver muitas vezes com ele, né? E da senhora Dona Maria Cardoso, que ainda está entre nós. Maravilhosa. Então, assim, um filho desta cidade, né? Um filho de uma família de 9 irmãos. Eu sou o chamado Temporão. O caçulão. O caçula Temporão, né? Então, mas foi dos 9, fui o único que nasci aqui na cidade de Joinville. Então, os teus pais vieram de fora, junto com os teus irmãos, Isso. e aí quando eles decidiram criar raiz aqui em Joinville, e veio a sementinha. Sim. O meu pai era ferroviário, né? Aham. Trabalhou por mais de 30 anos na rede ferroviária, então tinha essas situações dele ser transferido para várias cidades, como foi, né? E terminou a carreira dele aqui até no último dia de trabalho na rede ferroviária em Joinville. E a gente se fixou aqui, né? E mais precisamente no bairro Costa e Silva, onde a gente se criou ali no bairro, que até hoje é um excelente bairro, né? Eu tenho essa opinião comigo, eu sou muito bairrista. É maravilhoso, Costa Silva. Né? Continua morando no Costa Silva? Eu continuo morando no Costa Silva. Saí por um período, mas continuo morando lá. É onde a gente se sente bem, né? Então, assim, como disse, sou filho dessa terra e um orgulho muito grande de ser joinvilense, né? Apesar do que eu constatei e mencionei para vocês ainda há pouco, a gente vem sentindo um pouquinho de até vergonha, falando a verdade, né? A gente fica envergonhado, porque era aquilo que eu falei para vocês. A nossa cidade é a cidade da oportunidade. A conhecida desde a escola primária, a gente sabia que a nossa cidade era Manchester catarinense. Perfeito. A cidade das oportunidades, das indústrias. Como a maioria dos munícipes, as pessoas que vieram de outras cidades, né? Para se estabelecer aqui e criam raízes. Porque é uma cidade boa, era bem melhor, hoje em dia tem esses problemas, essas dificuldades, mas esse era a imagem da nossa cidade, né? Mas é isso aí, eu sou, então, morador do Costa Silva, como falei para vocês, e comecei a minha vida profissional voltada para a área comercial, né? Sempre no segmento mais voltado para a parte veicular. Aí eu dei um tempo nesse caminho, né, comercial. Trabalhei um período como cargo comissionado na Secretaria de Habitação, do governo do prefeito Marcos Tebaldi. Grande prefeito. Grande prefeito. Inclusive na minha... João de Barro. Exatamente. Até um ponto interessante para a gente tocar na sequência, porque na minha concepção foi o último prefeito com autoridade. Verdade, isso aí. E com vontade. Ao menos no quesito habitação, né? Exatamente. Então a gente vivenciou isso, né? Os últimos grandes loteamentos, né? Que em parceria com o município, né? O próprio Ulisses Guimarães, né? O Dom Gregório, foi todo nessa fase do Tebaldi ali que acabou se concluindo. Então nesse período eu tive na Secretaria de Habitação, aonde também na sequência acabou despertando, né, o viés voltado para essa parte habitacional e imobiliária, que, como eu posso confirmar, que fluiu dali esse desejo, esse prazer em trabalhar nesse segmento, né? Então, na sequência desse governo, eu acabei migrando daí para o ramo imobiliário em definitivo, né? E aonde estamos até hoje, né? E esse momento dessa migração foi onde tu montou o teu próprio negócio, ou tu teve uma experiência trabalhando para os outros, ou foi direto para montar teu próprio negócio? O próprio negócio, né? Hoje o nome da tua empresa como é que é? Hoje a empresa que a gente está à frente chama-se IGB, Grupo IGB, né? A gente tem empresa então voltada para o segmento imobiliário, e também a gente trabalha com umas partes mais específicas, como a parte ambiental, licenciamento e também a administração de grandes áreas florestais. É isso que a gente
trabalha também na IGB, né? Então não é uma empresa que está engessada em apenas um segmento. Vocês ampliaram o leque. Exato, tem essa parte ambiental, como eu te falei, tem também um segmento da empresa que envolve mais a parte administrativa, de bens próprios e outros imóveis de terceiros também, né? Então, a IGB é basicamente isso. Então, o segmento que a gente atua, como eu falei, é mais voltado para a parte industrial comercial. E voltando um pouquinho para a questão de Joinville, ao longo do tempo, aí vamos lá, posso citar nos últimos 11, 12 anos, o nosso trabalho esteve muito pautado para as regiões fora de Joinville, vamos dizer assim, as cidades vizinhas. Né? Garuva, Itapuá, Araquari, Barra do Sul, São Francisco. Exatamente. Especificamente mais a Araquari, que a gente trabalhou muito desenvolvimento, essa parte industrial, a gente teve uma grande participação ali nos primeiros loteamentos industriais e até mesmo na vinda das grandes empresas que hoje estão estabelecidas ali, né? E é o que a gente atua e gosta de fazer, Elton. E me diz uma coisa, Pinheiro, nós dias atrás estávamos conversando sobre isso aí, das dificuldades aqui de Joinville, de se receber uma grande empresa, de poder se instalar, essa dificuldade, porque assim, a gente tem que ter, o Pinheiro falou que tem que olhar dos dois balcões, eu acho que aqui em Joinville a gente tem que olhar de um lado do rio e também olhar para o outro lado do rio, né? Boa. Então, é uma vergonha, eu acho isso uma vergonha, há muitos anos Joinville vem sofrendo com engessamento. Esse engessamento, a gente pode atribuir a quê? A legislação ambiental, que é muito severa, essa é uma. A inoperância do poder público, essa é uma outra questão, que não quero, não. Ou é um fator externo, que a gente sabe que mas a gente não pode falar. Olha, Elton, a gente tem que tomar muito cuidado no momento de se expressar e colocar esse tipo de situação, né? Já é uma situação que hoje em dia o próprio país, a gente não tem mais liberdade para nada, né? Mas eu acho, sendo bem sincero para vocês, que é uma somatória de tudo isso com um pouquinho ainda mais de falta de vontade, despreparo, né? A gente vê aí que essas últimas eleições também, assim, são situações que pegaram muito, né? Sempre esse embate e você acaba cada vez mais perdendo o acesso no atendimento. Vamos voltar um pouquinho na questão do desenvolvimento das cidades circunvizinhas, né? A gente, queira ou não queira, hoje a gente tem acesso, você consegue falar com alguém de dentro do município, chega até no prefeito, se for o caso. A nossa cidade, isso não existe. Se perdeu há muito tempo e você não tem essa abertura, né? Eu acho que o último prefeito que a gente teve acesso ainda era o Tebaldi. Exatamente. Até exatamente. O Carlito, eu conheço o prefeito Carlito, mas até no Carlito nós temos dificuldade de falar com ele como prefeito. Eu acho que foi com a esposa dele, né? O Udo nem se fala. Foi isso. E o Adriano, então, eu já não entro naquela prefeitura, tem 12 anos já. Não, mas tem uma 12 não, lá na porta. 12 não. Eu para não mentir, eu em 2016, eu era presidente do Democratas, eu fui 3 vezes na prefeitura, no gabinete do prefeito, porque ele tentou me convencer a apoiá-lo, né? E aí não deu certo, porque ele de política ele pouco falava, o ex-prefeito tudo dele, pouco dialogava, o negócio dele era impor as coisas, e na imposição comigo não vai. É no diálogo, é na conversa, eu posso até não ir com você politicamente por divergências de ideias, de comportamento, mas nós nunca vamos nos furtar de conversar, de dialogar. Né? Então, eu acho que tem desde 2016 que eu não entro na prefeitura, até porque, graças a Deus, eu não preciso dos serviços da prefeitura. Eu acredito que isso até, hoje em dia, para a questão, tratando-se de prefeitura de Joinville, eu acho que se você perguntar para quase a totalidade dos munícipes, não tem mais acesso à prefeitura. Cada vez está se barrando mais, né? Eu acho que assim, cara, claro, a gente tem que ter modernidade, tem que ter agilidade, mas às vezes os caras acabam implantando alguns sistemas, alguns caminhos, que, cara, em vez de facilitar, acabam prejudicando. E, cara, tem coisa que se resolve fácil. Coisa que se resolve fácil, tá tudo ali, cara, tá tudo ali. Tem um sistema de gestão cadastral no município que é para funcionar, toda e qualquer consulta é pautada em cima daquilo ali, sabe? E o pessoal acaba dificultando.
tipos de gestão que são implantadas, você acaba, vamos ser bem específico, um exemplo básico, uma empresa quer se instalar no município, você tem que garantir que ela possa se instalar ali, ter todas as licenças naquele determinado imóvel, determinado terreno, então você tem que certificar aquilo. Então você vai lá, poxa, para ela poder se instalar aqui, eu vou ter que emitir uma certidão de uso e ocupação de solo, com a especificação da empresa que quer se instalar ali. Então isso você acaba encaminhando. Tem um processo burocrático. Burocrático. Mas tranquilo. Fosse esse todos os problemas, cumpriria todos os processos burocráticos, entregaria, tá ali, tá aqui, ó. Não, mas aí é pelo em ovo. Mas esse processo burocrático, ele tem um começo e um fim. Qual é o tempo? Pinheiro, sendo bem específico para você, a gente nunca sabe o tempo. É demorado. É demorado. Uma certidão dessa, na minha concepção, se eles têm um sistema, tá tudo cadastrado, isso não era para levar 24 horas, cara. 24 horas. Eu tenho um exemplo bem específico, faz 3 semanas que a gente acabou de encaminhar um pedido de uma certidão dessa. Cara, tá lá 3 semanas, cara. 3 semanas, uma simples certidão, 1 página, 2 páginas. Custo elevadíssimo, quase R$200 para o cartório? Para a prefeitura, irmão. Não, prefeitura? O Ivanildo, eu vou te contar um caos aqui, como diz o outro, o caos venério. Venério. Um amigo meu comprou um terreno no bairro São Marcos. Ele queria lá construir a casa dele. Bairro bom. É um terreno, tá lá, é um terreno de morro, ele tem cota 40, mas ele tem um espaço que dá para ser utilizado, inclusive com corte e caixão. Sim. Mas, para evitar corte e caixão, eu sugeria ele, olha, faz talude. Sim. Evitar desbarrancamento, não precisa colocar um muro de arrimo, gastar horrores, faz um talude, então aí sobra um espaço para construção, um croquis da casa, bonito e coisa e tal. 6 meses, não foi 6 dias, foi 6 meses para ele conseguir, sabe o que fazer? Tem o desmembramento e tem a junção de 2 matrículas. Unificação. A unificação, essa palavra. Tinha 2 matrículas, o terreno, ele queria unificar. 6 meses para fazer a unificação de 2 matrículas. Precisou pegar as certidões de confrontantes e o detalhe é que tu ia no cartório, pegava a certidão, e eu fiz todo o processo para ele, porque ele não era daqui, ele era de Goiás. Eu ia no cartório, pegava o documento, levava na prefeitura. Aí a prefeitura ficava. Quando foi, não vale mais o documento, volta ao cartório. Pega no cartório. Não, mas o documento que a prefeitura deu já não vale mais, tem que voltar lá. É uma vergonha. Como que pode? Nós temos hoje aqui, ó, na palma da mão, tu paga qualquer coisa, tu manda dinheiro para qualquer lugar do planeta e você não consegue marcar uma consulta médica e não consegue tirar e organizar uma simples certidão de unificação de matrícula. Não entra na minha cabeça. Para mim, tem um problema grave que não é estruturante. Porque isso, se pegar um piado da empresa do Martinelli, faz o negócio. Rapidamente. É um problema de gestão e de pressão externa. Porque eu vou falar, porque eu não devo nada para ninguém e meu negócio não é imóvel. O meu negócio é ver a cidade crescer. E eu não tenho nada contra o que eu vou falar agora. Pelo contrário, um baita do investimento que é lá o Perini Business Park. Um baita do investimento. Que bom que se toda cidade tivesse um Perini Business Park. Agora não dá para só querer levar empresas para o Perini. Não dá. Nós temos outras áreas. Eu vejo alguns empresários querendo se instalar lá na Zona Sul. Porque lá que está o povo morando. E não consegue porque a prefeitura não faz o dever de casa. E talvez não faça, porque nós temos uma toda poderosa associação na cidade, que comanda esta cidade já tem 12 anos. Não, vai para 16. Já governou 12. Sim. Vai para 16. E tomara que a população acorde, senão vai vir mais 8 pela frente. Espera e verás.
Então, se nós não nos atentarmos, a gente vai ficar à mercê dessa associação poderosa e problemas como o seu não vão ser resolvidos. Simples problema, cara, que poderia ser solucionado em 24 horas, vamos dizer dessa forma, né? Cara, e freia. As empresas não querem ir para fora de Joinville. Eles vêm com o interesse de se instalar na cidade de Joinville. Eles não querem ir para Araquari. Uma BMW, o projeto dela era se instalar em Joinville. Era Joinville. Joinville, qualquer indústria grande que você vê em Araquari ou em Garuva, a situação sempre foi essa. A gente atendeu muitas delas. Então, você não tem alternativa, você acaba levando para lá. BMW foi porque deram isenção de muita coisa. Isenção do Estado e do município. Isenção do Estado, do município e do Brasil, também da União. Mas esse período daqui a pouco passa, cara. A empresa vai trazer o retorno. A sorte que a BMW está muito bem ali e não quer sair. Porque está perto do porto, tem avião perto, né? Está muito bem localizada, tem área para expansão. Então, ali não sai. Mas seria muito fácil, acabou, claro. junta os equipamentos. Assim fez a Mabel. Eu me lembro, o Luiz Henrique trouxe a Mabel para Joinville, a Mabel foi vendido para PepsiCo. Sim. E hoje não existe mais. Exato. Acabou, leva embora. Mas fica o elefante. Tá bom, tá oco, não me gera prejuízo. Mabel do Sandro. Prefeito de Goiânia. Tá afastado? Não. Voltou? Voltou. Tá aí. Então, aproveitando, nós estamos aqui no podcast com a presença do Ivanildo Cardoso, que é empresário aqui na cidade, no ramo imobiliário, que tem um leque de conhecimento nesse campo de instalação, de vinda, de ida, e conhece os meandros dos cartórios da Prefeitura Municipal de Joinville no quesito liberação de alvarás. Hoje a gente está vivendo um problema sério de habitação em Joinville. Nós temos aí lá na empresa, eu vou dar um exemplo de uma empresa de fora que quer fazer um conjunto de prédios aqui na cidade de Joinville, só que esbarra em dois problemas, né? Esbarra no problema da burocracia e esbarra num problema onde tem terra em Joinville, mas não pode se construir nessas terras. Problema mistérios. Ivanildo, esse é mais um tema polêmico. Ele está te botando de sinuca de bico. Eu quero te ajudar. Eu já sei o problema. Nós temos uma grande consultora da cidade que agora começou a se espalhar pelo litoral e é ela que domina aqui, junto com uma outra que veio há muito tempo, uma mineira, onde o proprietário é dono de um clube de futebol, de um banco, de uma rádio, né? Então essas duas dominam principalmente os imóveis de baixa renda, assim, de classe média, os antigos Minha Casa Minha Vida, né? Talvez por esse motivo de eles participarem da tal associação é o que meio que blindam a entrada de novos concorrentes, até mesmo baratear o preço, quem sabe? E isso é uma coisa do baratear o preço que eu queria entrar com você agora. Na tua avaliação, Joinville está com preço superfaturado dos imóveis, das terras, do metro quadrado, ou isso é uma condição nacional, esse boom imobiliário, essa alta de valor, tanto dos aluguéis, quanto de aquisição de algum imóvel? Olha, Elton, eu posso te dizer assim que pelo que a gente trabalha, né, a questão dos valores, acredito que esteja um pouco fora de realidade. O pessoal está abusando um pouco, né? Até porque o custo é muito grande, né? Se você for preparar um loteamento, vou falar em loteamento, que não existe mais na nossa cidade, né? Um loteamento, quando se libera, leva-se 10 anos. 10 anos para você liberar a implantação de um loteamento. É freado de todas as formas. Tem empreendedores conhecidos nossos que estão aí penando até hoje. O loteamento está lá pronto. Gastaram horrores, fortunas,
para deixar prontinho, bonitinho, asfaltadinho, toda a parte de drenagem, iluminação, esgoto, água. Perfeito, pronto. E parado. Nós temos vários casos na cidade. Então, assim, a questão do valor, cara, eu acredito que está um pouco elevado, sim. Mas essa burocracia, esse cadeado trancado é que faz um pouco o valor crescer. Também, porque cria menos oportunidades. Imagine se você tivesse todos esses loteamentos que estão aí travados, liberados. Teria muito mais oportunidade e acredito até que os valores também estariam mais acentuados, né? Eu vejo a cidade de Araquari crescendo vertiginosamente. Sim. Tanto na questão empresarial, quanto na questão de moradias. Né? Loteamentos onde eu passava era mato. Meu Deus, era mato ano passado, hoje em dia está tudo asfaltado. E aí as condições de compra são condições assim, dá R$1.000 de entrada e paga 800 a perder de vista. Né? É isso. O cara que não tem mais o município fazendo a gestão habitacional, ele calcula R$1.000 de prestação, R$800 de prestação, mais uns 800 de material de construção, vou construir minha casinha. Eu saio do aluguel. Sai do aluguel. É meu isso aqui. Né? E eu vejo isso. Por quê? Cara, tem a condição, né, Elton? Eu acredito que, assim, o loteador tem a liberdade de empreender em Araquari. Não, cara, não dá 20 quilômetros de distância da mesma de Joinville, o cara tem condição de fazer. Ele consegue ter o acesso, o município dá essa abertura, ele é bem atendido, as portas são abertas. A nossa cidade é a cidade das portas fechadas, já reconhecida. Cidade do não é, não pode. Já é conhecida assim fora. Eu já passei por isso, já tive a oportunidade de falar com empresários fora da cidade, em viagem, até mesmo em trabalho. O pessoal, cara, Joinville é maravilhosa. O povo de Joinville é maravilhoso. A mão de obra mais qualificada do Brasil. Só que as portas estão totalmente fechadas. Grandes loteadoras, construtoras já estiveram por aqui. Pois eu vou citar um caso. A gente atendeu ano passado uma construtora e eu até credibilizo quase como um milagre o fechamento do negócio, porque assim, eles querem muito estar aqui. Querem muito. Mas, cara, eles já estão, você falou no prefeito Tebaldi, eles estão, desde o término do governo Tebaldi, tentando se estabelecer aqui na cidade. E adquiriram o primeiro imóvel em novembro do ano passado. Se Deus quiser, e a gente torce que corra tudo bem, nos próximos anos vão estar aí empreendendo na cidade. Mas você vê a dificuldade, cara? O proprietário da empresa, várias vezes, cara, a gente nunca conseguiu, as portas fechadas. O pior trâmite de licenciamento do Brasil está aqui. Infelizmente são desafios que gestores municipais, que gestores públicos têm que assumir e ir para cima e resolver. Não é só resolver para uma classe, para um grupo. Quando você assume esse compromisso de ser o gestor da cidade, é com todos. E quando eu digo todos, é abrindo a possibilidade de um investidor vir aqui e dizer, não, eu quero fazer loteamentos onde eu vou vender com suaves prestação para a população. Sim. Eu quero construir um conjunto habitacional de prédios aqui, de apartamentos, que são apartamentos bons, mas é voltado para quem realmente precisa sair do aluguel. E isso é dar função social à terra. E um prefeito, os vereadores, são 19 vereadores. Aliás, eu quero já anunciar aqui, o Ivanildo aqui, a partir de hoje, todo o programa eu vou falar aumento de vereadores para 25 parlamentares. Porque está muito fácil controlar. Estou muito acomodado. Então, está muito fácil controlar 12 vereadores. Não, vão ter que trabalhar um pouquinho mais se tiver 25. Então, 25 vereadores, que hoje 19, estou vendo que está difícil, o pessoal não quer trabalhar. Quem sabe com 25 possa colocar alguém mais de oposição para dar esse contraponto e fazer
a bailarina realmente dançar nessa cidade. Não, e nós temos que fazer justiça aqui. Na Câmara Municipal de Vereadores, o ramo imobiliário tem 1, 2, 3 vereadores. 3. 3, Vamos né? dizer assim, 3. 2 é de certeza. 2 é de certeza, né? Vamos falar o nome deles aqui? O Pinheiro Pode fica falar? à vontade, eu acredito que sim. O Adilson Girardi, que é um cara que briga Que muito, ajuda. bastante, Com conhecimento de causa, que tem, né? esse tem conhecimento. Uhum. Né? Ele está há muito tempo no legislativo, então ele tem uma bagagem. Então, quando tem uma demanda, é levada até o gabinete dele, ele nunca se furta de atender, e quando atende, atende com qualidade. Tem agora ingressando na Câmara o Kiko, da Luz, Da Celeste. da Celesc, Kiko da Luz. Kiko da Luz. O nome dele, né? Kiko da Luz. E tem o William Tonesi, do PL. O William foi construtor. Ele é engenheiro e tal. Então, assim, o William e o Adilson, eles têm, né, uma participação muito grande quando você precisa pleitear alguma questão referente principalmente ao bairro Vila Nova, né? Hoje, e eu vivo falando isso, nós temos um calcanhar de Aquiles chamado Rodovia do Arroz. Isso é um problema estadual, né? Nós temos 3 transportadoras lá, poderíamos ter mais, não temos, em função de algumas... Mas ali é um problema de municipal ou em virtude de passar municipal. uma rodovia estadual? É municipal. Ali, então, é lei de ordenamento territorial. Por exemplo, ontem nós recebemos na empresa, eu não vou citar o nome dele, um cara que é um papa no conhecimento de legislação voltada à liberação, licença e outras coisas para a construção de empresas e análise de terrenos. Sim. Ele deixou muito claro para nós que a prefeitura ela detém 99% da atribuição que às vezes eles dizem que é do Estado. Né? Aquele Então, 1% sem vergonha. Então, assim, hoje nós não podemos construir, por exemplo, nós temos na Rodovia do Arroz, né, um prédio, um conjunto de prédios chamado Vila Germânia, né? Vila Germânia. Tem uma área ao lado que poderia construir outro. Pode? Não pode. Não pode. Nós temos mais à frente uma empresa chamada Transmagna. Poderia se fazer mais uma transportadora? Poderia? Não pode. Na Rodovia do Arroz não pode circular bitrem. Né? Inclusive, nós entrevistamos aqui o presidente da Câmara Municipal de Vereadores e colocamos isso para ele. Então, assim, olhando para o Ivanildo enquanto empresário e fomentador de grandes negócios na cidade de Joinville, a gente consegue entender que realmente tem um gargalo aí que precisa ser resolvido. É interessante, assim, é bom ressaltar que hoje a Rodovia do Arroz em si é se não o principal corredor industrial e comercial, né, dessa região norte aqui. Porque ela faz uma ligação praticamente da BR-101 para quem vem de Curitiba. Com a 280. Com a 280. Isso interligando os municípios de Guaramirim, Jaraguá. Então é um corredor. E eu não entendo, sinceramente, a gente vem brigando por isso há muito tempo. Pinheiro frisou bem com a ajuda dos 2 vereadores, os 3 vereadores, que sempre lutaram por isso, por o desenvolvimento daquela região. Porque o que acontece? Vamos ser bem direto ao ponto. Um agricultor que tem lá a sua lavourinha na frente da rodovia, lá 50 mil metros, vamos dar número, 50 mil metros quadrados, ele planta arroz lá. Ele não ganha 30 mil reais por ano. 30 mil reais por ano. Isso dá menos de 2.600 reais aí, que seja, por mês de renda. Então isso não traz benefício algum para ele. Não. Está ali se matando, na verdade. Mas ele pode vender uma parte dessa terra. Ou ele poderia vender essa terra na totalidade. Porque é o que a maioria deles querem. Ninguém quer mais plantar ali esse tipo de área menor que não tem lógica, o cara tá dando um soco em ponta de faca ali.
Então, cara, ele vendendo esse imóvel, ele iria pegar lá o seu 1,5 milhão, 2 milhões de reais por esse pedaço de terra. Cara, ele faz qualquer coisa, ele aplica, investe, constrói, vai viver de renda, de aluguel. Cara, vai viver bem melhor, vai ter sua saúde preservada. É o que eles querem, cara. Uhum. Pode ter certeza. A gente conhece de cabo a rabo essa rodovia. Parte dela já foi negociada. Parte dela já foi negociada. Só que os empresários não conseguem empreender ali. É travamento de toda a ordem. De toda a ordem. Eu não quero te atrapalhar, mas tu falou no negócio desse travamento. Alguns anos atrás, vocês venderam uma área para um cidadão de Blumenau e, ao mesmo tempo, ele comprou uma outra área para o lado de Gaspar. É, na região de Gaspar, aí na 470. Dá um spoilerzinho de como é que está essa área adquirida aqui e aquela área que ele adquiriu lá, e todas as duas para a mesma finalidade. Sim. A área que ele adquiriu lá na região de Gaspar, na 470, ele já empreendeu lá no mínimo mais de 50 mil metros quadrados de galpões, todos locados, gerando renda, emprego e tudo na maior paz possível. As mesmas áreas que ele fez aquisição aqui em Joinville, nem as licenças conseguiram ser concluídas. Cada mês é aquilo que você falou, volta. O trabalho que você passou lá na liberação do terreno do seu amigo lá, é o que acontece com o empresário também. Então vai, bate, volta e retifica e unifica, e licença não sai, e não pode, e faz lagoa para não vazar enchente para o resto da população. Cara, é de toda a ordem. Aí você não pode construir um galpão num gabarito aí superior a 9 metros, porque eu não sei se é uma corrente ou um tipo de pássaro que passa ali, que ele passa só 9 metros é o limite, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. A gente está há mais de 3 anos solicitamos a mudança para aumentar o gabarito, que hoje não se constrói mais galpão baixo. Dá para fazer para baixo? É o que eles querem. Subterrâneo? É o que eles querem. É o que eles querem, porque se o cara for construir ali hoje na rodovia do Arroz específico, o empresário tem que construir um bolsão para abrigar a água da chuva. O erro que foi cometido ao longo do tempo, hoje estão jogando tudo na conta do empresário. O empresário que paga a conta, sempre tem que pagar. E aí, como é que vai melhorar? Vai melhorar para o funcionário depois? Não vai, isso tudo vai para a ponta do lápis, da caneta. E no final das contas, quem paga não é o empresário, é o consumidor final, né? Consumidor final. E o travamento do desenvolvimento da cidade. A geração de novo emprego, novas oportunidades, geração de impostos para o município, tudo. É a locomotiva, é o que carrega, cara. E eu sempre digo, Ivanildo, que o gestor público, que o governo, a governança, ela não pode atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Ela tem que ser parceira. Ela tem que buscar as soluções. Tem que trazer o diálogo, tem que dialogar para avançar, tem que trazer os empreendedores, o ramo imobiliário, que é que precisa para... O que vocês estão sentindo falta? É isso, diálogo. Se não tiver, e aí eu volto a dizer para você, se não tiver alguém que esteja disposto a dialogar para fazer uma cidade melhor e mais pujante, nós vamos ficar à mercê pro resto da vida de decisões feitas num círculo vicioso de uma determinada associação. A nossa cidade vai virar uma cidade dormitória. Exato. Porque o pessoal está indo trabalhar em Araquari, Garuva. Eu conheço pessoas que vão trabalhar em Jaraguá do Sul. E eu já estou querendo dormir em Campo Alegre, que eu acho que é mais fresco do que aqui. Opa! Sem dúvida, sem dúvida. Gente, nós recebemos aqui o Ivanildo Cardoso. Ivanildo, muito bacana. Eu quero já deixar marcado para você voltar outras vezes. Eu acho que tem mais demanda, tem mais pauta, tem mais coisas aí que a gente pode espremer. Né? Hoje foi a primeira conversa que nós tivemos. E é um tema, Pinheiro, que tem que ser tratado. A gente não pode esconder, não pode dizer que tá bom, que não tá. Infelizmente, e não é só o Ivanildo que sofre, pode trazer um engenheiro ambiental para cá, pode trazer um engenheiro civil, pode trazer um arquiteto, pode trazer até um pedreiro.
ele sofre com esse descaso, com essa dificuldade de se construir em Joinville, meu Deus do céu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso me deixa indignado. Isso me deixa indignado. Qualquer um fica, né? Como diria o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Sem dúvida. Vanildo, um prazer imenso ter conosco. Né? Conte sempre com a gente aqui. A gente está aqui, estamos começando agora, um programa que com certeza vai ter audiência e vai ter eco na sociedade, porque que bom. O objetivo é esse, dialogar para avançar. Não é, Pinheiro? É bem isso que o Elton acabou de falar. A gente agradece aqui a presença do Ivanildo Cardoso, um cara que sente na pele todo dia a dificuldade daqueles que querem instalar suas empresas, seus loteamentos, empreendedores de todos os campos. Nós ficamos muito felizes de ter você aqui. A gente é parceiro de negócio, estamos todo dia junto. Então, assim, nada melhor que um cara que está há 18 anos no mercado para falar de um assunto espinhoso que acaba criando uma dificuldade. Joinville poderia ganhar muito mais se quem está lá atrás, do outro lado do rio, como diz o Elton Zatar Guerra, olhasse para o lado de cá. Sem dúvida. Ei, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Pinheiro, Elton, prazer estar aí com vocês. Agradecer aí a Letícia. Numa outra oportunidade, nós vamos convidar a Letícia para vir aqui para conversarmos sobre outros temas. Isso é importante. A Letícia, que é moradora de Araquari, tem um envolvimento político em Araquari, conhece bem, é uma futura Quem sabe? vereadora daquela cidade. Pessoal, eu agradeço muito o Edson, o Elton, e parabenizo vocês pelo programa e acredito que é disso que precisa mesmo. A gente precisa esclarecer, mostrar e abrir as portas, dar oportunidade, né? Eu volto a falar, nossa cidade sempre foi conhecida pela cidade da oportunidade. Exato. Então, parabéns para vocês aí, que a gente possa voltar numa próxima oportunidade e estar falando diferentemente, que a coisa melhorou. Que teve a nossa esperança. Um progresso. Uma pena que nós, que éramos conhecidos como Cidade das Bicicletas, não temos mais bicicletas. Cidade das Flores, não temos mais canteiros e jardins para belezar a nossa cidade. E estamos perdendo, infelizmente, o título da Manchester catarinense para a nossa vizinha, Araquari. Talvez, eu não quero crer que seja o fim triste de Policarpo Quaresma. Eu quero ser um guerreiro bravamente para continuar lutando para que Joinville continue a hastear esta bandeira da Manchester catarinense. Verdade, verdade. Muito obrigado a todos, um bom programa e até a próxima semana. Tchau.